Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Provérbios na Prática. E o nosso Provérbios de hoje é o 19:2, que diz assim: Agir sem pensar não é bom, e quem se apressa erra o caminho. Mas antes de iniciarmos nossa aula, eu queria convidar você a curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, porque isso é muito importante para nós, tá bom? É rápido, não custa nada, apenas um segundo. Mas vamos lá, Provérbios 19:2. Ele começa dizendo: Agir sem pensar não é bom. O primeiro ponto que nós tiramos de reflexão desse provérbio é a importância da reflexão. Queridos, muitas vezes nós fazemos tudo no automático. Nós estamos acostumados, as coisas praticamente se repetem dia após dia e nós não refletimos, não temos o costume de refletir sobre cada ação que nós fazemos. E muitas vezes existem ações que requer uma reflexão profunda e nós não fazemos porque estamos acostumados a viver no automático, a fazer tudo automaticamente. Por exemplo, muitas pessoas que passam aqui pelos nossos treinamentos, elas têm problema na questão financeira, na questão do controle financeiro. E na maioria das vezes nós percebemos que essas pessoas, elas têm essa dificuldade porque elas não refletem antes de uma compra. Olha o que o provérbio fala: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Muitas vezes as pessoas compram por um impulso, age sem pensar e aí erram o caminho. Quer ver só? Faça uma pequena reflexão. Quantas coisas você comprou na sua vida que hoje não serve para nada? Está lá na sua casa, tomando pó ou ocupando espaço, daquele tipo de coisa que só tem duas alegrias. A primeira quando compra, a segunda quando vende. Por quê? Agiu sem pensar, errou o caminho. E muitas vezes nós costumamos agir dessa forma e vamos entulhando pensamentos errados na nossa mente e vamos usando esses pensamentos errados para determinar o que nós devemos ou não fazer sem uma reflexão correta. Então, o primeiro ponto, a importância de uma reflexão antes da ação. Não é porque nós estamos acostumados a fazer sem refletir que este é o melhor caminho. Por isso, o provérbio já traz um alerta muito profundo. Agir sem pensar não é bom. Nós temos que pensar em todas as ações. Muitas vezes nós não crescemos em muitas áreas porque nós usamos o mesmo nível de pensamento o tempo todo. Nós não refletimos e por isso não crescemos. Nós não refletimos e por isso as nossas ações continuam sendo as mesmas. E, em contrapartida, os resultados também são os mesmos. João, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas como? Primeiro, mudando o pensamento. E a melhor forma de mudar o pensamento é refletindo sobre cada assunto. Toda decisão requer uma reflexão. Você deveria adotar isso para nunca mais esquecer. Toda decisão requer uma reflexão. Reflexão, queridos, não é ficar, perde a noite toda pensando o que eu vou fazer. Não é isso. Isso não é reflexão, isso é ansiedade. Reflexão é analisar os pontos de forma coerente, junto com as escrituras, ver o que é correto, o que não é, ver se é bom, se é justo, se é honesto, ver se é agradável aos olhos de Deus, ver se é bom para minha família. Isso é reflexão. É pegar as escrituras e encontrar respostas. É se dedicar à oração pedindo que Deus nos mostre o caminho. Isso é refletir. Você reflete e descansa. Porque muitas vezes a resposta não vem no meio da reflexão, mas depois de um tempo de refletir, de analisar os pontos, aí você consegue juntar as pontas soltas e encaixar, e aí tomar uma decisão certa. Quem se apressa erra o caminho. Mas um segundo ponto que o Provérbios traz é a paciência na espera do Senhor. Olha, queridos, nós somos cristãos. Falamos que Deus está no controle das nossas vidas.
Mas muitas vezes nós não temos a paciência de esperar no Senhor e queremos adiantar o processo. Olha, Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado. Se tudo tem o tempo determinado, por que eu quero adiantar o processo? Quando as Escrituras falam que tudo tem um tempo determinado, não é que Deus estabeleceu a hora, o minuto e o segundo para você mudar de emprego. Significa que você tem que se preparar, porque existe um tempo determinado para você conseguir algumas coisas. E quanto mais você se prepara, mais rápido esse tempo chega. É claro que as Escrituras dizem que tem um tempo determinado para muitas coisas, como, por exemplo, tem um tempo determinado para a volta de Cristo. Mas para a sua vida profissional, o tempo determinado é a preparação, é o seu esforço. E aí esse tempo determinado vai chegar. Mas muitas vezes nós queremos que esse tempo chegue antes de estarmos preparados. E Deus não vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. E se Ele te der algo que você não está preparado para receber, é para te ensinar algo. Porque muito provavelmente isso vai dar errado. Então é melhor esperar o tempo certo do que querer apressar as coisas. Então se prepare, se dedique, se esforce e esse tempo vai chegar. Isaías 40:31 diz assim: que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, querido, paciência, espere no Senhor e reflita sobre cada ação. Não esqueça do provérbio: olha, quem age sem pensar, isso não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Mas o provérbio não para por aí, ele fala das consequências das ações precipitadas. Quantas vezes, se você parar para olhar para o seu passado, quantas coisas deram errado por ações precipitadas? Queridos, a reflexão é muito importante. Muitas pessoas hoje colhem frutos muito ruins de ações precipitadas, de coisas que não deveriam ter feito. Poderiam ter aguardado, poderiam ter esperado, mas não, quiseram apressar as coisas e hoje colhem os frutos ruins disso. Quantas pessoas endividadas porque entraram em dívidas sem pensar e agora vive esse sufoco tremendo de não conseguir pagar as dívidas, não dorme, perde o sono. Por quê? Porque está endividado, cheio de compromissos financeiros e não sabe como resolvê-los. E isso gera ansiedade, gera preocupação. E o que acontece muitas vezes te faz ter mais problemas ainda. Você começa a cair numa curva, numa reta que parece que não tem fim. Por quê? Ações impensadas. Se este é o seu caso, se você está vivendo isso hoje, é hora de parar e pensar, refletir, entender o que aconteceu, entender onde errou e começar a partir daí trilhar um novo caminho. João, mas eu estou todo endividado, está tudo bagunçado, minha vida está de perna para o ar, eu não sei mais o que fazer. Acalme, querido. Já aconteceu. Você não pode mudar essa situação agora, mas você pode mudar o seu futuro. Não adianta se desesperar. Agora é hora de parar, de pensar e começar a refletir e arrumar soluções. Buscar nas Escrituras, entender as Escrituras, colocar em prática na vida e aí mudando as coisas gradativamente para que elas possam se ajeitar. E sempre existe jeito, querido. Enquanto a vida há a solução. E para terminar, o provérbio ele traz um alerta positivo, que é o desenvolvimento da sabedoria através da reflexão. Sempre que você para refletir, você cresce em sabedoria. Mas a reflexão certa. Não é ficar ansioso, não. É refletir nas escrituras, é orar, é parar para pensar. Se a decisão é importante, que leve dias, mas vá refletindo sobre aquilo. E essa reflexão te faz crescer em sabedoria, te faz crescer em conhecimento. E isso te prepara para novas decisões. Por isso é importante ter sabedoria e reflexão em cada decisão, porque isso te faz crescer. Agora, imagine quem toma as decisões por impulso. Hoje é uma decisão por impulso, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra.
Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está empilhando o problema. Chega uma hora que ele vai ter que resolver todo esse bolo aqui. Agora, quem reflete, quem pensa, ele sobe degrau por degrau, porque vai refletindo e ganhando sabedoria. E cada vez mais sabedoria, e cada vez mais preparado para decisões mais difíceis, mais complexas, e aí a vida se desenvolve. Porque existe um tempo determinado. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria. Se você não consegue dominar as suas emoções, não pense que vai crescer ao próximo nível, que as coisas vão ficar mais fáceis. Não! Vai exigir mais da sua emoção, das suas emoções, mais da sua sabedoria. Então, faça o exercício da reflexão. Comece com coisas pequenas, coisas que você não costuma refletir, coisas básicas. Eu vou comprar uma roupa. Reflita. Se você precisa, como é que estão os seus gastos, como é que estão suas contas, é de fato necessário? Comece a refletir nessas pequenas coisas. É um exercício prático para mudar, para melhorar de vida. Deus já te deu todas as ferramentas para que você possa melhorar a cada dia de forma honesta, íntegra, que agrade a Deus, que beneficie sua família, que te traga paz ao coração. Pense nisso, queridos. E quando Eclesiastes fala que existe para tudo um tempo determinado, não significa que quando chegar aquele tempo determinado é que as coisas vão acontecer. Não é isso, queridos. Porque ao longo do seu caminho, você vai colhendo pequenos frutos. Você não vai colher um fruto grande lá no final. Não é assim que as coisas funcionam. Ao longo do caminho, pequenos frutos. Pequenos frutos. E você vai enchendo a sua cesta com esses pequenos frutos. Quando chega o tempo determinado, você vai olhar para a sua cesta e ela vai estar cheia de frutos. Que frutos são esses? Os frutos bons colhidos ao longo do caminho. E nesse tempo determinado você vai olhar para trás e vai pensar como foi bom refletir, como foi bom pensar, quanto conhecimento, quanta sabedoria eu ganhei. E agora estou aqui no tempo determinado, com muito conhecimento, muita sabedoria, depois de muita reflexão, e agora eu posso experimentar de forma pacífica, de forma alegre, em paz, todos esses frutos colhidos ao longo do caminho. Esse é o tempo determinado. Então aprenda a colher bons e pequenos frutos ao longo do caminho. Aprenda a comemorar por cada fruto colhido. Aprenda a refletir por cada fruto colhido, para que você tenha uma cesta cheia de bons frutos e não uma montanha de problema para resolver lá na frente. Pense nisso, queridos. Não esqueça do provérbio de hoje. Agir sem pensar não é bom, e quem se apressa erra o caminho. Um pequeno provérbio de palavras tão simples, mas com tanta profundidade que tem o poder de mudar e transformar a sua vida. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e muita sabedoria para refletir sobre cada ação que você vai tomar ao longo da sua vida. Um grande abraço, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais uma aula aqui no Provérbios na Prática. Um grande abraço.